Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a pedido dos alunos do Instituto de Psicanálise, eles pediram para a gente estar falando de um tema das perdas e as etapas do luto, que foi falado no último vídeo, mas eu falei de uma forma bem rápida, as 5 etapas. Hoje eles pediram para eu poder explicar, que eles queriam entender. Nós vemos pessoas que perdem as pessoas e não dão conta de vivenciar, seja pessoa, seja emprego, seja uma casa, seja um marido, seja um filho que parte para um casamento, que fica síndrome do ninho vazio. E nós vamos usar esse livro, Os Estudos sobre a Perda na Vida Adulta. Esse livro que é o livro de base hoje do vídeo que eu estou postando. Vamos entender primeiro as 5 etapas do luto, falado pela Elizabeth Kubler. São 5 etapas. A primeira etapa, toda vez que você recebe a notícia de algum acontecimento da sua vida que você está perdendo, a primeira etapa é negar. Você nega, você não dá conta. A segunda etapa, você entra em raiva porque aquilo foi roubado de você. Por que você está perdendo aquela situação? A terceira etapa, só que essas etapas não são constantemente da mesma forma, cada pessoa vivencia a etapa de uma forma. A terceira e a quarta etapa, ela pode se oscilar. A primeira e a segunda, elas são mais constantes, nega e logo em seguida você tem raiva, porque você está enfrentando aquela perda. A terceira etapa é a negociação, você começa a negociar, por que eu não fui lá, por que eu não fiz aquilo, por que eu não ajudei, por que eu não deixei ir, por que eu não dei conta daquilo. A quarta etapa é uma etapa de depressão dentro dessa etapa do luto, que o prazo mínimo dessa etapa do luto é 1 ano, é a depressão. A depressão não é essa depressão que a gente entende quando um transtorno depressivo, mas uma depressão que você entra na tristeza profunda, que você não dá conta. E a quinta etapa, que é a etapa que você começa a elaborar aquela situação, é a aceitação. Agora a gente tem que entender que tem perdas que são mais difíceis de enfrentar do que outras. Na tabela Holmes da tabela Holmes de estresse, a primeira perda, que é a mais difícil, é a morte. A morte é a perda mais difícil de enfrentar. Em segundo lugar está o divórcio, e ela passa por essas etapas. Então, aí você deve estar falando, mas essa pessoa não tem Deus no coração, ela perde um filho e ela está 2 anos sem poder elaborar ainda essa perda, e ela não deu conta, ainda falta Deus no coração dela. Eu deixo uma dúvida agora para você. Será que falta Deus? Eu tenho um filho de 26 anos, que eu não gosto nem de pensar em perdê-lo. Só de falar, meus olhos já enchem de lágrimas, já maragio. Eles ficam já com dor. Imagina uma mãe que perde um filho. Eu sou temente a Deus. Eu tenho Deus. Eu acredito desesperadamente que esse dia maravilhoso que Deus deu, foi Deus. Esse sopro de vida foi Deus que me deu. Mas eu tenho que entender que se um filho viveu com a mãe desejou, a mãe começou a sonhar com aquele filho, mãe ou pai ou avô, não importa, o ente que ama. E de repente esse filho é roubado. Não está preparado o pai enterrar o filho. É mais fácil, nós filhos vamos nos preparando ao longo da vida para enterrar nossos pais. Mesmo assim é muito difícil, muito dolorido. Eu tinha uma paciente minha que ela tinha enterrado o avô dela, e ela chegou até mim com 2 anos já de morte desse avô. Só que esse avô não era avô, esse avô era a função paterna na cabeça dela. Você quer entender o que é função paterna? Vê os vídeos anteriores, você vai entender o que é função paterna. Função paterna não necessariamente é o pai, pode ser exercido por qualquer pessoa. E essa moça não dava conta. E eu ajudei ela a fazer essas etapas do luto. Ela estava ainda na negação, já tinha 2 anos, ela estava na negação. Isso quer dizer que ela estava com um comportamento patológico? Não. Isso quer dizer que ela amava demais esse avô e não estava dando conta de se despedir desse pai simbólico. Esse pai não era o pai real, era o pai simbólico. Depois ela começou a ter raiva, depois ela começou a barganhar. Por que ele foi? Por que não foi? A negociação, a barganha. Depois ela teve que entrar na tristeza. E ela, quando chegou a mim, ela estava só na tristeza. Ela só estava vivendo a tristeza, com 2 anos já de morte desse pai, desse avô. E finalmente, hoje em dia, ela é livre. Ela dá conta de sorrir, ela dá conta de estar bem. Ela dá conta de entender que ele viveu o tempo suficiente aqui para estar com ela. Ela entendeu. Então, eu gostaria que você pensasse o seguinte: será que uma mãe que perde um filho, será que ela com 2 meses, 3 meses, ela já consegue levantar da cama porque Deus está levantando ela da cama? Nós somos um ser triuno, nós somos espírito, nós somos carne, que ao pó voltará, mas nós somos emoção também. Eu penso que a gente não tem que espiritualizar perdas, a gente tem que sofrer.
Eu gosto muito da cultura do judeu. O judeu, ele quando perde alguém querido, ele demora um ano para poder elaborar aquela dor. E o judeu, ele joga cinza na cabeça, ele usa trapos, ele usa preto. Hoje em dia a gente morre e vai para o enterro de vermelho. Ninguém parece que pode ver mais a nossa dor. Porque nós estamos vivendo uma cultura hedonista. Nós estamos vivendo essa cultura que é simplesmente uma cultura que tem que estar no prazer. É o prazer o tempo todo. Você não pode sofrer. Porque se você sofrer, as outras pessoas vão achar que você é fraca, vão achar que você não tem Deus. Eu lamento. Eu lamento por essas pessoas que estão ensinando errado. Eu lamento por essas pessoas que estão fazendo as outras não entenderem o que é sofrimento. Eu lamento por essas pessoas que estão mascarando o que é ter Deus no coração. Eu lamento por essas pessoas que têm dificuldade de assumir suas fraquezas. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Eu lamento, eu escuto cada coisa que é deprimente. Eu escuto pessoas dizendo, Jesus me curou, eu não preciso de falar para ninguém. Jesus curou a morte do meu filho com 2 meses. Será? Será ou essa pessoa está negando até enfrentar a dor dela? Será que isso é real? Será que é real você enterrar um filho e com 2 meses você já está bem? Será que isso é real? Tem uma cantora que com 15 dias que ela enterrou o filho dela de 17 anos, ela foi para a mídia falar do milagre que foi na vida dela. Será? Eu quero que você pense. O menino viveu com ela anos e ela em 15 dias estava bem, estava liberta. Será? A Elizabeth Kubler fala, como judeus, que nós demoramos no mínimo um ano para elaborar essa dor. Será que nós não estamos vivendo uma cultura do teatro emocional? Será que nós não estamos trazendo para a nossa realidade uma falsa alegria? Será que nós tínhamos realmente a função materna? Será que a gente desejava aquele filho? Ou será que aquele filho foi um livramento à morte? Porque de repente ele era homossexual, ou de repente ele era drogado, ou de repente ele era esquizofrênico, e de repente a gente sente que a gente não merecia aquele castigo de ter aquele filho com 15, 16, 17, 18 anos que assumia a homossexualidade. Será que a gente estava feliz com a morte dele, ou será que a gente estava triste? Eu estou muito chateada de ver que tem pessoas ensinando as outras a ter congelamento de dor. Eu sou terapeuta do sistema familiar, além de ser economista, além de ser psicanalista, além de ser psicóloga. E no sistema familiar, todas as vezes que a gente não enfrenta a dor, a gente congela a dor, essa dor vai aparecer no futuro. Ela vai aparecer como uma doença, que seu estado ficou congelado e você não deu conta. Queridos, eu sei que esse vídeo que eu estou postando é uma linha muito tênue entre o certo e o errado. Eu não queria que vocês só criticassem, eu queria que vocês pensassem. Se coloca no lugar de uma pessoa que está perdendo alguém. Se coloca no lugar, faça igual o Carl Roger. Seja empático. Se coloca no lugar imaginativamente, de uma forma imaginando o que aquela pessoa está sentindo. Eu escutei ontem que uma pessoa perdeu o filho tem 2 meses, uma mãe que tinha perdido há 2 anos, chegou para essa pessoa e falou, como que você está vivenciando isso? Eu não consigo ainda, minha vida perdeu o sentido, minha vida ficou cinza, e você já está alegre? Aí a outra que perdeu há 2 meses falou, é porque Jesus acalmou meu coração. Será? Ou será que essa mãe não amava incondicionalmente esse filho? Filho que é amado incondicionalmente, ele não precisa te tratar com tanto zelo, com tanto cuidado, porque ele sabe que ele é amado incondicionalmente. Ele pode chegar para você e falar, mãe, eu sou homossexual. Mãe, eu uso drogas. Mãe, me ajuda porque eu não estou dando conta, porque eu vou mal na escola. Mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou perdido. Mãe, eu estou entrando em depressão. Será que você como mãe está preparada para entender desculpa, que seu filho sofre e que ele precisa de você? Será que você tem estrutura emocional de ajudar seu filho? Ou será que você mascara os sentimentos? Esse vídeo é muito polêmico e eu gostaria que vocês entendessem todas as perdas.
elas têm que ser elaboradas. Todas as perdas, elas têm que ser vividas. Todas as perdas, elas têm que ser sofridas. Todas as perdas, você tem que usar preto para mostrar para as pessoas que você está em luto. Hoje a gente não usa mais preto, caiu em desuso usar preto para mostrar a dor. O preto hoje é chique. Mas você tem que mostrar para as pessoas que você precisa de acolhimento, que você precisa de falar, segura minha mão, me dá suporte. Na Bíblia diz que tem um versículo que nós precisamos dar suporte às pessoas e nós precisamos suportar as pessoas. Suportar aqui no ombro, o acolher suportando. Eu queria que você lembrasse, todas as perdas passam por 5 etapas. Eu perdi meu cunhado quando eu tinha 38 anos, eu tenho 56. Já são 18 anos que meu cunhado, com 38 anos, caiu de outra leve. Se eu começar a falar agora da morte dele, ele foi dar uma voltinha de outra leve e caiu e nunca mais voltou. Ainda tem tristeza. Eu sou feliz, eu aprendi a viver 18 anos sem esse meu cunhado, casado com a minha irmã, era casado com a minha irmã mais nova, mas ainda tem tristeza. Agora imagina perder um filho. Imagina uma mãe enterrar um filho. Imagina você enterrar um filho com 17, com 20, com 30, com 40. Eu fui num velório semana passada, que o senhor morreu com 88 anos, ele falava que Deus me livre de enterrar meus filhos. A ordem natural é eu ir primeiro. Essa é a dica de hoje. Vá lá no Google e busque Elizabeth Kubler e aprenda as 5 etapas do luto. Primeira etapa, negar. Segunda etapa, raiva. Você tem raiva. A terceira etapa, barganha ou negociação. A quarta etapa, depressão. E finalmente você entra em aceitação. Porque você sabe que você não pode fazer mais nada. Mas mesmo assim é muito difícil. Gostou? Hoje o vídeo é triste, né? Hoje o vídeo me deixou até triste. Eu que sou uma pessoa muito sanguínea, muito alegre, mas me deixou triste. Mas eu me senti muito incomodada. Eu precisava postar sobre isso. Amigo ouvinte, amigo do youtuber, amigo ouvinte, eu tenho um programa na Rádio Tribuna, então eu acabo cometendo esse ato falho. Amigo do youtuber, amigo dos vídeos, não critique quem está sofrendo e dizendo que essa pessoa não tem Deus. Ajude ela. Dê o seu ombro, a sua mão, para ela suportar. Apoie a mão do sofrimento dela. E que Deus realmente nos capacite com muito amor ágape pelas pessoas. Esse é o verdadeiro amor de Deus. O amor ágape, o amor que aceita, o amor que é longânimo, o amor que não julga, o amor que tudo sofre, tudo suporta. Não o amor eros, o amor erotizado que a gente está vivendo, esse amor narcísico. Mas nós temos que ter esse amor ágape e o amor strong, o amor filéu, o amor de irmandade. E que a gente realmente seja igreja. Igreja somos nós. Eu, agora estou falando em nome de Deus. Nesse momento, instituiu-se a igreja. Igreja não são os templos religiosos. Igreja é o local que a graça e o favor imerecido de Deus é passado. Nós estamos vivendo a dispersação da graça, do favor imerecido. Eu, como teóloga, eu diria a vocês, vivam mais o amor e menos o prazer. E fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo não seja só para eu ouvir críticas, ler críticas, mas que seja reflexivo. Eu espero as críticas também, dê suas dicas, mas eu gostaria realmente que você se colocasse no lugar dessa pessoa que está enfrentando dor. Porque a vida é assim, ora a gente ajuda alguém, ora alguém nos ajuda. E bendita a vida. Fiquem com Deus.